Olá, vamos começar com um número que, francamente, é um absurdo. Mais de 500 mil de trabalhadores afastados por transtornos mentais no Brasil. E isso é um recorde, pelo segundo ano consecutivo. Um recorde que ninguém queria estar batendo, né? Exatamente. A notícia geralmente para aí, vira só um número frio. Mas hoje, aqui no nosso The Deep Dive, a gente vai usar um artigo do André Medeiros, da Advoco Brasil, para ir muito, mas muito além. Ele faz uma pergunta que desmonta tudo. E se a gente estiver diagnosticando a doença errada? E essa pergunta é o ponto de partida de tudo. Nossa missão aqui é justamente essa. É desconstruir essa narrativa um pouco confortável demais que se criou sobre o burnout. A tese do Medeiros é ousada. Ele diz que a gente não vive uma epidemia de esgotamento de indivíduos, mas sim uma crise do próprio design do trabalho. Pois é. E que torna o artigo tão potente é essa ideia inicial. O André Medeiros argumenta que a forma como a gente enquadra um problema, isso define as soluções que a gente busca. Se o enquadramento estiver errado, qualquer solução vai ser um paliativo na melhor das hipóteses. É como tratar a febre ignorando a infecção, né? Exatamente. É parar de olhar só para o termômetro e começar a procurar a origem da infecção. Certo. Então vamos a essa inversão. A primeira grande ideia que o artigo ataca é essa de que vivemos uma crise de saúde. Medeiros defende que não. O que vivemos, na verdade, é uma crise de trabalho. Parece só um jogo de palavras, mas não é. A implicação disso é gigantesca. É a diferença entre o sintoma e a causa. Perfeito, ele usa uma expressão muito precisa. Medicalizar o sofrimento. Quando a gente trata um problema que é organizacional, que é do sistema, como se fosse uma questão médica individual. O que a gente está fazendo na prática? A gente tira o foco das condições de trabalho, que é o que causa o adoecimento, e coloca todo o peso em cima de quem adoeceu. E não é uma coisa abstrata, né? O texto dá exemplos muito concretos. A gente quase consegue ver a cena. A pressão por metas no varejo, sabe? O gerente olhando no relógio, aquela ansiedade, ou a invisibilidade de um profissional de limpeza que se sente, sei lá, parte do mobiliário. Nossa, isso é muito forte. Isso corrói a pessoa por dentro, dia após dia. Com certeza. Ou pense na carga de trabalho repetitiva. Um auxiliar de escritório que passa 8 horas fazendo algo que não gera senso de propósito nenhum. Ou o ritmo de uma linha de produção, onde o ser humano precisa se adaptar à velocidade da máquina e não o contrário. Em nenhum desses casos, o problema é a fraqueza do trabalhador. A origem do estresse é externa. E com isso, o ônus da prova se inverte de um jeito muito perverso. A responsabilidade pela recuperação e mais, pela adaptação, cai inteira no colo do trabalhador. E a organização, que às vezes tem uma estrutura que é francamente doentia, se livra de qualquer autoavaliação. A mensagem que fica é brutal. Ah, você não aguentou o tranco. O problema é seu. Você não foi resiliente. É a culpabilização da vítima, só que com CNPJ. Exato. E essa ideia de resiliência é a armadilha perfeita, não é? Porque se o problema é do indivíduo que não foi forte o bastante, a solução também se torna individual. E aí que entram as iniciativas que o artigo do Medeiros analisa, como, por exemplo, as aulas de yoga e ginástica que a CAASP, que é a Caixa de Assistência dos Advogados, oferece. Olha, e a crítica dele não é a yoga, que é uma prática ótima. A questão é o enquadramento, a lógica por trás disso. Essas iniciativas, mesmo com a melhor das intenções, elas operam dentro desse diagnóstico errado. Elas dão uma ferramenta para o indivíduo lidar com o estresse, mas não mudam em nada a máquina que produz esse estresse em escala industrial. É dar um balde para alguém que está num lavio furado. Ajuda por 1 minuto, mas não conserta o furo no casco. E o artigo vai além. Ele analisa a própria linguagem da divulgação dessas aulas. É muito revelador. O texto diz que é a chance de o advogado inserir o compromisso com o próprio corpo e mente na agenda. É muito sutil, né? Mas joga toda a responsabilidade no colo da pessoa. Sugere que o mal-estar é uma falha de gestão pessoal.
como se fosse um problema de organizar a própria agenda. Exato. E essa lógica ignora completamente os estressores do sistema da advocacia que o próprio artigo detalha. Primeiro, o tecnoestresse, causado pela hipervigilância do processo judicial eletrônico. São notificações, prazos, é um estado de alerta que nunca desliga. E segundo, a tirania das billable hours. As famosas billable hours, as horas faturáveis. É a gamificação do esgotamento. O tempo é fatiado em bloquinhos de minutos e cada minuto tem que ser justificado, faturado. Isso não só incentiva jornadas absurdas, mas transforma o tempo, que é a nossa vida, numa mera mercadoria. E ainda tem a própria natureza da profissão, que é um campo de batalha, né? Exatamente. Então, o artigo nos deixa com uma pergunta quase amarga. Uma aula de yoga consegue resolver a uberização da advocacia ou o estresse crônico da justiça 4.0? A resposta é meio óbvia. E o que eu acho fascinante é como, a partir daí, o autor começa a mapear o que ele chama de vazios estratégicos. Pontos cegos. São áreas críticas do problema que viraram tão normais, tão parte da paisagem, que a gente simplesmente parou de enxergar. O primeiro ponto cego é o estatístico. E essa sacada é brilhante. A grande maioria dos advogados no Brasil é autônomo ou associado. Na prática, eles não são CLT. Então, quando adoecem, não entram nas estatísticas oficiais de afastamento do INSS. E o que não é medido, não é visto. O que não é visto, não é gerenciado. A consequência é que a dimensão real do adoecimento na advocacia vira uma epidemia silenciosa, totalmente subestimada pelos números. É um problema fantasma. E junto com esse ponto cego estatístico, tem outro, talvez até mais perigoso: a normalização do ambiente patogênico. Práticas que são objetivamente tóxicas, como a cultura da disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, de responder e-mail de madrugada. Virou medalha de honra, né? Sinônimo de comprometimento. Pois é. E o estresse que um sistema instável como o PJE gera quando cai bem na hora do prazo, isso é tratado como, um custo da modernidade, um aborrecimento, e não como um risco ocupacional grave. A gente normalizou condições de trabalho que, se fossem um agente químico, exigiriam equipamento de proteção. Mas como o agente é psicossocial, a gente só fala para a pessoa ser mais resiliente. O artigo ainda cita outros fatores que são ignorados, usando dados da OIT. Por exemplo, o trabalho emocional. Pense no esforço que um vendedor faz para sorrir e ser simpático o dia todo, mesmo com clientes difíceis. Isso é trabalho e é exaustivo. Nossa, sim. Ou o impacto da violência urbana na saúde mental de um motorista de aplicativo, de um vigilante. São coisas do ambiente que adoecem tanto quanto uma meta abusiva. Ok, o diagnóstico é duro, o problema é sistêmico, as soluções são paliativas e estamos cegos para partes importantes da crise. Parece um beco sem saída, mas a beleza do artigo do André Medeiros é que ele não para na crítica. Ele dedica a segunda metade a construir uma saída. É a parte propositiva. Ele desenha o que chama de pilares para uma nova arquitetura do trabalho. São 6 propostas bem concretas. O primeiro pilar, direito à desconexão. Não como um favor, mas como uma norma regulatória que protege o tempo de descanso. Na prática, isso seria o quê? Uma lei que proíbe o chefe de mandar mensagem depois do expediente? Poderia ser isso. Ou regras internas claras. Imagine uma política na empresa onde e-mails enviados depois das 7 da noite já chegam com um aviso. Este e-mail não requer resposta até o próximo dia útil. São pequenas mudanças de protocolo que, amparadas por uma política, mudam a cultura da urgência. Faz todo o sentido. E o segundo pilar? Tratar o risco psicossocial como norma. Dá a mesma seriedade para alta demanda e baixo controle que a gente já dá para um piso escorregadio, por exemplo. E os outros pilares seguem essa linha. Suporte social estruturado para combater a solidão do autônomo. Autonomia real sobre o tempo. Métricas humanizadas, que significa aposentar as billable hours. E, por fim, o sexto pilar, que amarra tudo. Fiscalizar a causa, não a consequência. O foco tem que sair do trabalhador que adoeceu e ir para o desenho do trabalho que o adoeceu. E dentro dessa lógica, o artigo apresenta uma ferramenta técnica que pode parecer acadêmica, mas é muito poderosa para ilustrar o ponto. A fórmula de Karasek. Uma fórmula matemática para o esgotamento.
Isso soa um pouco frio, não? Não corre o risco de simplificar demais o sofrimento humano? É uma ótima provocação. A intenção da fórmula não é quantificar a dor, mas sim mapear as variáveis de risco no ambiente. Ela basicamente diz que a probabilidade de adoecer é uma função da demanda de trabalho dividida pelo controle que a pessoa tem, somado ao suporte social que ela recebe. Mas a grande sacada, o que o artigo do Medeiros ressalta, não são nem as variáveis, mas um pequeno símbolo na fórmula, o sinal de integral. Aquele S esticado das aulas de cálculo, lembro bem. Esse mesmo. Em matemática, integral significa acúmulo ao longo do tempo. E é isso. A fórmula mostra, matematicamente, que o dano não vem de um único dia estressante. Ele vem da exposição crônica, do acúmulo de pequenas doses de estresse dia após dia. É a formalização de como o estresse vira crônico. Não é sobre a intensidade, é sobre a constância. Resumindo toda a nossa análise, então, a grande tese do André Medeiros é que a crise de saúde mental não é um problema que acontece no ambiente de trabalho. É, em grande medida, um problema do ambiente de trabalho. A preposição faz toda a diferença. E a conclusão do artigo é um ultimato. Aquele número recorde de afastamentos não é só uma estatística, é um sinal de que o modelo atual de trabalho chegou ao seu limite. Ele está se tornando economicamente insustentável. Reimaginar o trabalho, então, não é retórica de autoajuda, é uma condição de sobrevivência para a economia do século XXI. E a frase final do texto amarra isso de forma brilhante. Ele diz que a escolha que temos pela frente não é entre produtividade e bem-estar, como se fossem opostos. A escolha real é entre um modelo extrativista em colapso, que consome o trabalhador, e um futuro onde a saúde coletiva é o nosso principal ativo produtivo. O artigo usa a advocacia como um espelho, mas o diagnóstico serve para inúmeras profissões. A lógica é a mesma. Isso nos deixa com uma reflexão, que vai além do texto. Se o desenho do trabalho é a causa do problema, qual seria a primeira peça, o primeiro pilar que precisaria ser reconstruído na sua área de atuação? O que precisaria mudar para que o trabalho deixasse de ser uma força que extrai valor e passasse a ser uma força que regenera quem o executa?